Prevê Saúde dessa semana, nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Leonardo Medeiros, ele que é médico, neurologista, e vai poder passar para vocês informações importantes acerca de um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Hoje, nós envelhecemos mais e temos uma chance maior de desenvolver a doença Alzheimer. Doutor Leonardo, já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é essa doença, o Alzheimer. Primeiro, obrigado de novo pelo convite. É sempre muito bom estar aqui, né? Eu sempre falo que passa rápido demais o tempo, isso que é o problema, né? Mas é muito gostoso falar sobre neurologia, sobre esses temas e também para divulgar para as pessoas. A doença de Alzheimer é a principal doença neurodegenerativa do sistema nervoso central, onde ocorre morte do neurônio. Degeneração é porque ocorre uma morte neuronal que a gente ainda não sabe o gatilho que leva a essa morte neuronal. E o principal sintoma do paciente com Alzheimer é, infelizmente, a perda de memória, né? Que vai também evoluindo com o tempo. Então, de novo, é uma doença degenerativa. O neurônio vai morrendo. E não sabemos ainda qual o motivo disso daí que desencadeia todo esse processo de morte neuronal. Nas últimas décadas, evoluiu ou avançou bastante o diagnóstico de Alzheimer. Há 30 anos atrás, a gente não escutava falar tanto, Leonardo. Mais de uns anos para cá, a coisa começou a ficar muito comum. Não sei se porque estamos envelhecendo mais, vivendo mais, se os meios diagnósticos estão mais aptos a fazer um diagnóstico mais preciso. Mas o que está acontecendo que está tendo muito mais diagnóstico de Alzheimer? Assim, eu acho interessante. Muito que você falou é a resposta. Então, entre elas, o envelhecimento da população. A gente está pagando por envelhecer mais. Tá? A gente estava até conversando que antigamente a pessoa de 50 anos, 60 anos era considerada idoso. Hoje a gente fala uma pessoa de 70 anos, fala é jovem. Tá? 70 e poucos anos, e a expectativa de vida está aumentando. Então é fácil a gente encontrar pessoas de 80, 90, 100 anos de idade, e muitas vezes conseguindo fazer suas atividades do dia a dia. Então a gente está pagando por envelhecer, e a doença de Alzheimer, o principal fator de risco, já adiantando, é o envelhecimento. Então isso é um ponto. Claro, também um acesso ao conhecimento das pessoas sobre a doença também é interessante, porque o familiar vai levar o paciente para fazer o diagnóstico. Então, a tecnologia, o reconhecimento das pessoas e o principal, disparado, o envelhecimento populacional. De novo, nossa população está envelhecendo, tá? Estamos ficando mais velhos, em outros lugares do mundo mais ainda. Então, por exemplo, a população dos Estados Unidos hoje já está entrando numa pirâmide invertida, onde tem poucos jovens e mais idosos. E aqui é nosso futuro também, por isso que a gente está vendo muito diagnóstico de doença de Alzheimer. Mas tem alguns trabalhos mostrando que até 2050 vai quadruplicar o número de Alzheimer na população. Existe alguma maneira de você prevenir o aparecimento do Alzheimer ou até mesmo retardar? Sim. Como dissemos, a tecnologia vai levar um maior tempo de vida, de expectativa de vida. Tá? Então, de novo, vai aumentar também o número de pacientes com Alzheimer por causa dessa maior expectativa de vida. Nós pagamos por envelhecer, e a doença de Alzheimer é uma delas. Essa estatística é interessante, e eles falam principalmente, se a gente não fizer nada ou não descobrir uma cura até lá, isso vai acontecer mesmo, vai aumentar muito o número de pacientes com Alzheimer, e principalmente nos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, que a gente comenta depois sobre alguns fatores de risco que é o nosso país que tem, tal como pressão alta, diabetes e escolaridade, isso que é o principal. Então, já adiantando, como que a gente consegue retardar o aparecimento da doença de Alzheimer ou até evitá-la? Primeiro, estudar. A parte de escolaridade é super importante. Quanto mais reserva cognitiva a gente fizer, melhor. Quanto mais a gente aprender habilidades, mais conhecimento termos, menor a chance de ter doença de Alzheimer. Então, por exemplo, uma segunda língua, então a pessoa falar um inglês ou outra língua que goste, diminui a chance em 50% de ter doença de Alzheimer. Atividades simples, tal como o colega falava,
a gente é destro, então escova os dentes com a mão direita, treinar com a mão esquerda. Estou desenvolvendo outras habilidades, fazendo conexões neuronais. Isso é importante. Quanto mais fortes as conexões neuronais, menor a chance de ter essa degeneração. Então, o primeiro ponto, José, é com a atividade cognitiva. Sempre. Eu já vi pacientes chegando no meu consultório que eu falo, vamos estudar, aprender coisa nova. Ah, doutor, já tenho 70 anos, tudo que eu tinha que aprender, já aprendi. Não. A vida é um eterno aprendizado. A gente tem que ter sempre aprendendo algo novo, entre elas, por exemplo, uma segunda língua. Música é muito legal. A música desenvolve outras regiões, aumenta a conexão do cérebro em outras regiões. Né? E isso é bonito e faz conexões fortes. Então a música, é raro você ver um músico com Alzheimer, então que protege. Isso que você está falando, eu acho que é de suma importância. Os nossos pais são de uma geração anterior à nossa e eles se aposentavam mais cedo. Hoje, para o indivíduo aposentar, está sempre acima de 65 anos. A nossa geração vai se aposentar entre 65 e 70 anos. Mas a geração dos nossos pais, bancários, professores, com 48, 50 e poucos anos, já estavam aposentados. E a gente via muitas vezes essas pessoas se aposentarem e não fazer mais nada. Isso é muito ruim, porque pelo que você está dizendo, se a pessoa se aposenta antes, tinha uma atividade mental intensa e de repente para com tudo, ele vai ter uma propensão muito maior a desenvolver o Alzheimer. Sim, isso é ruim. Então, a atividade cognitiva é um dos pontos mais importantes. Então, quanto mais atividade cognitiva aquela pessoa tiver, melhor. Que, de novo, faz conexões neuronais. Tá? E isso ajuda a prevenir, deixar o neurônio mais forte, diminui essa degeneração que eu comentei. Então, é importante, quanto mais estudar, mais coisas aprender, melhor. Então, é bonito, teve reportagens que eu já vi uma vez, uma senhora de 99 anos terminando a faculdade de Direito, com um monte de jovem, e ela lá com 99 anos. Isso alguns anos atrás foi mostrado numa reportagem. Então, é legal. Então, sempre estar estudando, sempre aprender algo novo. Então, isso é um dos pontos, e é um dos pontos mais importantes, a atividade cognitiva para a prevenção de doença de Alzheimer. Legal. Você falou que a grande maioria das demências hoje é caracterizado pela doença de Alzheimer. De cada 10, 7 é doença de Alzheimer. Antigamente a gente escutava muita pessoa falar, esse daí está ficando esclerosado, esse daí... E a gente chamava os idosos de caduco, de esclerosado. Muitos desses eu acho que já tinham até o Alzheimer, só que não tinham um diagnóstico preciso. É interessante essa pergunta, assim, José. Muitos chegam, o paciente fala, ele tem demência senil. Fala, não, é um Alzheimer. Não, é demência senil. O que seria demência senil? É a demência que começa depois dos 60 anos de idade. E nós temos uma caixa, cujo, dentro dessa demência senil, o principal disparado, como você disse, em 70% dos casos, é a doença de Alzheimer. Entendeu? Então, a demência senil é porque ela começa a partir de uma idade. E a principal disparada é a doença de Alzheimer. Muitas vezes, agora acho que é por questão de semântica, porque a partir do momento que eu falo Alzheimer é um negócio pesado. Então, um colega acaba comentando a demência senil. Mas a principal dentro da demência senil é a doença de Alzheimer. E a segunda principal é a doença vascular. Tá? O que é isso? Pessoas com várias áreas de isquemia, os AVCs. Tá? Vai machucando o neurônio durante muito tempo da vida e vai perdendo. E isso é uma causa também de quadro demencial. Para você ter ideia, se a gente juntar aqueles pacientes que têm demência vascular, que é essa demência secundária AVC, a maioria também tem junto um quadro que a gente chama de demência mista, que é um vascular e Alzheimer, para ver como é prevalente a doença de Alzheimer, infelizmente, no nosso meio. É a principal doença neurodegenerativa. A doença de Alzheimer pode ser diagnosticada só por um exame clínico, por um questionário que se faça, ou se faz necessário um exame complementar para ter certeza diagnóstica? Legal, pergunta excelente. O principal diagnóstico é clínico. A gente aplicar escalas de avaliação cognitiva no paciente, verificar se ele tem algum prejuízo, principalmente o memória, tá? Outras áreas também da cognição também, mas o principal é memória, e tem um segundo ponto, que é a perda da funcionalidade. O que é isso? É aquele idoso que fazia todas as suas atividades e de repente para de fazer. Por exemplo,
Então ele era super organizado para tomar medicamento. De repente está sobrando medicamento no final do mês, está faltando, lá para o 24º dia já acabou os remédios, então está tomando a mais, está tomando a menos, tá? Não lembra de... O não lembra é complicado, porque muitos acabam esquecendo um dia ou outro, mas esse não, esse costuma ser frequente. É aquele idoso que pagava as contas certinho, de repente ele começa a pegar dívidas, atrasar as contas, tá? Então isso é o que a gente chama de perda da funcionalidade. Então tem a alteração cognitiva, mas a perda da funcionalidade. E isso a gente vê pelo quadro clínico, conversando com o paciente. Os exames ajudam, né? Principalmente para descartar causas reversíveis de demência. Então, o objetivo do médico, do neurologista, do geriatra, do médico que trata a demência é tentar achar a causa reversível, que a gente consegue colocar aquele paciente ao normal. Então, os exames ajudam para isso. Claro, tem alguns exames que mostram meio que uma assinatura da doença de Alzheimer. Então, por exemplo, o líquor, que é o líquido da espinha. Se a gente pedir 2 proteínas, que chama proteína tal e beta-amiloide, se tiver alteração, chama atenção. Um outro exame, que é um exame da cabeça, que a gente chama de PET com FDG, que é um exame específico, também ajudaria. O problema disso são exames caros, tá? Que custam o líquor em torno de R$ 2.500, R$ 3.000. Esse PET FDG também é a mesma coisa. Então, assim, acabam sendo impraticáveis no dia a dia. Convênio não cobre, SUS não tem. E muitos desses são feitos para pesquisa também. Então, assim, eles não dão diagnóstico, mas eles ajudam a chegar no diagnóstico. Eu tenho a suspeita clínica com a avaliação neuropsicológica e eles ajudariam a bater, entre aspas, o martelo. Mas não são essenciais, pelo contrário. No meu consultório, eu atendo vários pacientes com doença de Alzheimer. Quantas vezes eu pedi o líquor? Acho que 2 casos, sendo que um só que fez, por causa do custo. O custo é elevado. Certo. Entendeu? Então, assim, é basicamente clínico, com exame de ressonância, exames de laboratoriais para descartar causas reversíveis. Legal. É importante tudo isso que você está dizendo, mas eu gostaria que você me explicasse um pouquinho melhor. Você falou que o Alzheimer vem também com o envelhecimento. Após os 60 anos, nós já vamos tendo uma queda do número de neurônios. Vai morrendo normalmente os nossos neurônios. E no Alzheimer acelera isso, morre muito mais. Pessoas com menos de 60 podem ter Alzheimer? Tá, vamos lá, legal. Eu vou te assustar um pouquinho mais. A gente começa a perder neurônio em volta de 28 a 30 anos. Tá? Então, até os 28, 30 anos, a gente ganha neurônios. A partir de lá, a gente perde. Não quer dizer que eu perdendo neurônio eu vou ter Alzheimer. A gente perde quantidade, mas ganha em qualidade. O que fica são neurônios bons. Tá? E neurônio é legal, é interessante dele que eles fazem conexões, que a gente chama de sinapses. Então, que nem eu comentei, quanto mais atividade cognitiva, maior vai ser essa sinapse. Mais brotos eu vou ter dessa sinapse e mais forte ela vai ser. Então, esse neurônio vai ser mais difícil de degenerar. Tá? Então, a partir dos 28, a gente começa a perder. Outro ponto, abaixo dos 60 anos, 65, a gente tem quadro demencial? Sim. Tá? A doença de Alzheimer, principalmente aquela doença de Alzheimer relacionada ao quadro genético. Então, quando tem uma alteração genética. Tem um filme bem interessante chamado Para Sempre Alice, que ela desenvolve a doença de Alzheimer com 50 anos de idade, 50, 51. Mas o quadro dela era uma alteração genética, ela tinha uma mutação familiar, que representa menos de 10% dos casos. A maioria dos casos que a gente chama de esporádico, que é o que a gente vê no dia a dia. Mas pode acontecer. E também, José, existem outros tipos de demência não Alzheimer, que é mais comum em pacientes abaixo dos 50, 60 anos de idade. Pessoas que têm Alzheimer na família, por exemplo, meu pai tem Alzheimer, eu tenho maior chance de ter essa doença? Infelizmente, sim. Tá? Diferente do filme, que se tiver alteração genética vai ter 100%, não sei se você chegou a assistir o filme, aconselho, vai bonito o filme. A moça, que se ela aportou o gene, ela tem 100% de chance. Você, por exemplo, o pai teve Alzheimer, o filho vai ter? Não necessariamente, mas aumenta o risco, infelizmente. Não necessariamente vai ter, mas aumenta o risco, comparado com aquele que não tem caso na família. E eu, para prevenir isso, então, eu poderia começar desde cedo, pentear o cabelo com a mão esquerda, escovar os dentes, amassar os papéis que eu amassaria com a direita, com a esquerda. Tudo que eu fizer
que faça eu pensar cognitivamente mais, aí, começar a usar mais a minha parte cognitiva, eu vou estar prevenindo que no futuro eu não desenvolva isso. Olha que interessante, a gente começa a prevenir doença de Alzheimer já na infância, na primeira infância. Então, desnutrição, a gente já sabe que aumenta o risco de Alzheimer lá na frente. Então, de novo, país subdesenvolvido igual o nosso, se a gente não tratar as crianças, nós vamos ter pacientes lá no futuro com doença de Alzheimer. Além da atividade cognitiva, que nem você falou, escovar os dentes, escrever com a mão esquerda, escrever é extremamente difícil. Se a gente começar a treinar com a mão esquerda, isso também desenvolve uma habilidade, desenvolve outras áreas cognitivas também. Outro ponto super importante é a atividade física. Atividade física em qualquer faixa etária, inclusive naquele paciente com doença de Alzheimer, diminui a chance de ter no que não tem, e no que tem de doença de Alzheimer, diminui a evolução da doença. Olha que interessante, ele diminui a evolução da doença. Então, a atividade física é importantíssima. Tá? Então, atividade cognitiva, atividade física, controlar os fatores de risco cardiovascular, pressão, diabetes, colesterol, isso é importantíssimo. Não fumar. Cigarro aumenta em 2 vezes a chance de ter Alzheimer. Então, cigarro é complicado também. Álcool. O álcool, assim, depende da quantidade. Em quantidade pequena, até para prevenção de doenças cardiovasculares é legal. Para AVC, para cérebro, tome cuidado, ele pode aumentar o risco de AVC. Então, hoje a Academia Americana de Cardiologia, eles não recomendam o uso do álcool. Tá? Tem alguns benefícios, uso esporádico, tudo bem, tá? Mas o uso crônico pesado aumenta o risco até de outras demências. Como começa essa doença para que o nosso telespectador possa suspeitar que algum vizinho, algum parente seu esteja com a doença de Alzheimer? Legal. Primeiro, é a memória. O paciente começa a perder memória mais recente. Como eu disse, não lembra se tomou remédio, não lembra se almoçou, se comeu. Tá? Começa a desenvolver algumas atitudes meio estranhas. Então, por exemplo, guardar um controle remoto dentro da geladeira. Tá? Se perder em ambientes já conhecidos, tá? Mas não se perder uma vez, se perder frequente. E aquele ponto, parar de fazer as atividades dele, que a gente chama de perda de funcionalidade. Então, um velhinho super organizado, um idoso super organizado, de repente ele começa a se perder para voltar para casa, deixar de pagar contas, não tomar remédio adequadamente. Tá? Então, isso é importante a gente ver, a perda da funcionalidade e a memória, que é esses fatos, principalmente para a memória recente. Muitos acompanhantes chegam e falam, ó, ele lembra tudo do passado e não lembra agora de recente. Por quê? A área da gente da memória, de memórias mais regressas, é num lugar diferente no cérebro da onde começa a degeneração. A degeneração começa numa região chamada hipocampo, que é responsável pela memória recente. A memória mais antiga é guardada em outro local. Tem um filme, eu adoro filme, tem um filme muito bacana, que é bonito, que é um desenho, chamado Divertidamente. Não sei se você chegou a ver um desenho que não é feito para criança, é para adulto. E lá mostra essa formação da memória. Então, se os telespectadores lembrarem do filme, tem várias estantes lá, e nessas estantes são as memórias antigas da menina, então, que é armazenada em outro lugar do cérebro, diferente das memórias recentes, que são prejudicadas no primeiro momento. Claro, infelizmente, no decorrer da doença, essas estantes que estão em outros lugares também vão ser prejudicadas. Que bacana. Justamente por isso que a gente muitas vezes conversa com um idoso portador dessa doença, e ele lembra fatos, detalhes de coisas muito antigas, mas o que ele comeu hoje ele não sabe, nem se ele comeu. Sim. Porque realmente a área primeiramente afetada é a área dessa memória recente. Bacana isso. Outra questão importante, existe um tratamento medicamentoso para retardar essa doença? Já se fala em algum medicamento para curar essa doença? Legal, boa. E legal a palavra que você usou, retardar. Infelizmente a gente não tem nenhum remédio que cura. Eles diminuem a evolução da doença. Tá? Nós temos 3 medicações para a fase inicial, até a fase avançada, e um utilizado para a fase moderada e fase avançada, tá? Que são os inibidores da colinesterase, que é a donepezila, a galantamina e a rivastigmina.
Ah, qual que é melhor? São muito parecidos, efeitos colaterais também semelhantes. Aí depende da receptividade do paciente, do médico, da experiência dele também. E a outra, na fase moderada e avançada, é a memantina. Esse é o arsenal terapêutico que a gente tem. Infelizmente, ainda eles não curam. Eles diminuem a evolução da doença, tá? E ajudam em algumas características, assim, faz a parte comportamental. Então, tem alguns, infelizmente, pacientes com demência de Alzheimer, eles ficam mais agressivos, mais bravos. E esses remédios ajudam para isso também, melhorar a parte comportamental, tá? Existem novos tratamentos. Faziam 20 anos que não tinha nenhum remédio liberado pelo FDA. Ano passado foi liberado um. Liberado assim, mais ou menos. O FDA liberou, mas pediu para que eles fizessem novos estudos para ver se funcionava ou não. Porque o remédio é extremamente caro, tá? E não mostrou tanta eficácia. E eles pegaram ainda pacientes que é um estágio que a gente chama de pré-Alzheimer, que é o comprometimento cognitivo leve, não mostrou tanto benefício. E até alguns efeitos colaterais chatos, como tá o sangramento. Os pacientes que tomaram essa medicação sangraram mais. Então, assim, tem estudo com vacina agora até para tentar ver se tem uma prevenção da acúmulo da beta-amiloide, que é uma das proteínas responsável pela doença. Mas, assim, infelizmente ainda não tem nenhuma cura no radar ainda, infelizmente mesmo. É uma doença que afeta diretamente o indivíduo portador dessa doença, mas também toda a família. Sim. A família acaba se mobilizando toda e às vezes até com um custo muito mais alto, porque tem que ter um cuidador, tem que ter alguém perto 24 horas. A gente fala que fica-se uma UTI 24 horas aí cuidando dessa pessoa. Qual é a orientação que você passa para os familiares, para aqueles que realmente estão cuidando desta pessoa? Primeiro, não é fácil. É uma luta cada dia. E vai ser uma aventura diferente cada dia, às vezes. Às vezes um dia o paciente está tranquilo, outro dia o paciente está mais agitado. Muitas vezes o paciente vai lembrar, que nem você falou da aposentadoria, que ele precisa trabalhar. Então ele vai acordar de manhã falando, eu tenho 50 anos, eu preciso trabalhar aí no meu emprego. Vai querer colocar roupa e vai sair, vai ser meio agressivo, às vezes. Então, assim, não é fácil. A gente não trata só o paciente, às vezes a gente nem trata tanto o paciente, mas sim os familiares. Isso é o mais importante, porque, como você falou, José, é pesado. Vai ter que várias pessoas ajudarem, tá? Vai ter que trazer, às vezes, enfermeiro, técnico em fases mais avançadas para poder ajudar nesse quadro desse paciente. Então, assim, não é fácil. O paciente tem que ter um suporte, mas o acompanhante também tem que ter suporte. Nós temos algumas associações, tal como a Abras em São Paulo, eu desconheço aqui em Bauru, mas tem associações que podem dar também um suporte ao acompanhante. E muitas vezes o acompanhante vem com dúvidas, tal como, por exemplo, vai chegar uma certa fase na doença de Alzheimer que o paciente vai começar a solicitar aos pais. Eu quero ver minha mãe, quero ver meu pai, quero falar com eles. E se o acompanhante chega e fala, seu pai morreu, você não lembra? Isso é angustiante para o paciente. Não lembrar de que uma pessoa tão querida faleceu. Começar a falar isso, o paciente vai ficar triste, vai começar a ficar nervoso, e aquele dia vai ser um caos. Então essas orientações, como se portar diante de tal ato, isso ajuda também, acalma o acompanhante. Tá? Então faz parte. Aí eu aconselho outro filme, como eu disse para você, eu adoro o filme. Tem um filme chamado Meu Pai, tá? Que é com Anthony Hopkins, que inclusive ganhou um Oscar de melhor ator. Mostra a visão do paciente também com a doença de Alzheimer. E mostra a acompanhante, que é a filha dele, para cuidar do pai. Então, todos esses percalços que acontecem. É um filme muito bacana, vale muito a pena assistir, perder uma tarde de domingo. Eu acredito que o importante é o que você falou, não desesperar, a família tem que estar consciente de que é uma doença evolutiva. Existem algumas maneiras pelas quais você retarda a pior fase desta doença, mas deve se tratar. Boa alimentação, um sono adequado, exercícios físicos e a parte cognitiva. Se fizer tudo isso, a chance da progressão ser mais lenta é muito maior. Sim. E se a gente fizer isso como prevenção, melhor ainda.
Então, atividade cognitiva, exercício, controlar os fatores de risco cardiovascular, alimentação boa, controlar a pressão, diabetes, isso ajuda muito. Ajuda a evitar uma doença de Alzheimer. Tá? Isso é importante. Você falou que hoje não tem cura, mas você, como um profissional da saúde ligado a essa área, você acredita que um dia a gente vai ter cura para isso? Eu acredito, porque, José, que nem nós comentamos lá no começo, é a principal doença degenerativa do sistema nervoso central. Querendo ou não, a indústria farmacêutica, estamos no mundo capitalista, eles querem ganhar. Como tem muito idoso, a gente está envelhecendo, é a principal doença, é uma área muito estudada. E a pessoa que descobriu um remédio para tal, para retardar ou curar, eles vão ganhar muito dinheiro em cima disso. Mas tirando essa parte capitalista, eu acredito sim, porque tem vários estudos, vários profissionais em cima desse ponto, tem revistas voltadas para isso, congressos para isso, então eu acredito sim que um dia nós teremos. Mas isso para 20, 30 anos para frente. E é difícil, não sei. A tecnologia avançou tanto nos últimos anos, né? Então esperamos que nos próximos anos aí. Legal. Olha, eu acredito que nós tenhamos falado, Leonardo, de uma maneira clara, simples, e que o nosso telespectador possa ter entendido. Mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Melhor do que tratar é prevenir, tá? Então, como infelizmente nós não temos cura, vamos tentar prevenir. Sempre focar, aprender, atividade cognitiva. Infelizmente a gente não dá valor para o aprendizado, tá? E isso é ruim. Então, quanto mais atividade cognitiva, melhor. Então, faça esses atos simples. Escovar os dentes com a mão esquerda, pentear o cabelo com a mão esquerda, aprender. Claro, se você não for canhoto, né? Pentear o cabelo, escrever com a mão esquerda se não for canhoto. Então, todas essas atividades, por parecer besta, mas ajudam para a prevenção de um Alzheimer no futuro. Legal. Muito obrigado pela presença, muito obrigado ao nosso telespectador. Se ainda assim restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar para a TV Prevê. Tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. Fica aqui também o convite para que na semana que vem estejamos juntos para mais um Prevê Saúde. Tchau.